Vânia, para você, assim, dentro da sua experiência dessa maternidade, é possível dar limite e liberdade ao mesmo tempo? Não, depende. Ah, muito bem. Conta pra gente, por que depende? Então, porque assim, se eu digo pra ele assim, Miguel, o quarto. De ficar no quarto. Né? Ele chega na escola, entra pro quarto. Não, primeiro ele fica uns 40 minutos no banheiro ouvindo música e ele fica tomando banho. Aí eu digo assim, Miguel, tá na hora de almoçar. Já tô saindo, a comida esfria, eu esquento de novo. Miguel, tô saindo. Aí sai, vai pro quarto. Aí lá fica mais uns 20 minutos, resolvendo nesse inteirinho, quase uma hora pra começar a sentar pra almoçar. Eu falei, aí, Miguel? Ah, tá. Aí almoça, pensa em ir pro quarto de novo. O que tem nesse quarto? É caverna? Vai sair nunca mais? Tá aí hibernando no quarto? Não, eu tô fazendo um negócio. Então, tô estudando. Então, por isso que depende, eu tô estudando. Aí eu falo, não quero ser intrometida, né? Mas o que eu faço? Espero um tempinho e vou lá. Ele tá deitado vendo desenho. Olha aí, como que a gente confia, não é? Que eu falo assim, sabe, Guga, tem, né, o quarto é para ter liberdade. Eu acho que é o único lugar, assim, da casa onde o filho... A gente tem que entender isso, que é o canto dele, eles fazem o que querem. Mas faz o quê? Porque a gente tem essa preocupação. Infelizmente, neste ponto, a tecnologia atrapalha, porque o conteúdo que é recebido nas mídias, seja ela no computador ou no celular, pode vir de tudo, né? E é normal, a gente já foi curioso também. É normal ser curioso e acessar e ver, mas é muito conteúdo, então a gente fica preocupada. Então, você dá a liberdade, mas a gente sente a necessidade de dar o limite também, porque... Eu falo que é ruim, que às vezes você dá a liberdade vigiada. Então não é liberdade, porque a gente acaba vigiando. Né? Como você falou do quarto, eu sempre me pus muito em não pôr uma televisão no quarto, justamente para quê? Para que ele entenda que o quarto é para ele entrar, estudar e dormir. Mas acabei com muita resistência, acabei pondo e falei, olha, se você não tiver limite, eu vou tirar a televisão do quarto. Olha como é educado, viu? Levantou a mão, coisa de escola. Minha humilde defesa. Fala, Miguel. Antes eu realmente estava estudando, ok? Vamos convenhar aqui. A minha mãe, ela só entra no meu quarto no momento que eu tô mais fraco. Ou seja, no momento que eu realmente estou concentrado, estudando, fazendo a minha lição de casa... Ela não entra. Cadê ela? Vânia, você tá entrando pouco, Vânia. Aí quando eu vou lá, eu acabo de pegar no controle, aparece quem? Ela batendo na porta do meu quarto. Bonito, né, senhor Miguel? Ao invés de estar estudando, fala que tá vendo televisão. Mas você sabe que essa é uma preocupação, né? Tanto que das mães presentes aqui, essa é uma preocupação. O tal quarto, a caverna, esse lugar onde parece que os adolescentes querem permanecer, né? Como se eles elegessem da casa o lugar onde eles querem ficar. Isso tem muito a ver com a fase do desenvolvimento, porque a adolescência é um processo de maior descoberta de identidade. Então, o espaço onde eles ficam mais tempo é o espaço onde ali está se construindo uma identidade. E também é um espaço de muita privacidade, e é onde realmente também a gente precisa compreender que existe uma privacidade. De qualquer forma, a Bianca testou a questão da internet, né? E a gente sabe que a internet é um lugar sem limite, sem regra, né? Infelizmente, a gente não tem uma legislação e o controle adequado. Por isso que é importante a gente pensar em quais são os combinados, né? Como é que dentro de casa, que combinados existem, né? Existe um horário, existe um momento, e aí eu queria saber de vocês, tem combinados? Vocês têm combinados, assim, ó, vamos combinar isso, acordamos nisso, isso tá certo, como é que é? Existe combinado? Eu faço combinado, mas ele fala que vai fazer. Não cumpre. Não cumpre, aí o que eu faço? Tira. O telefone. E é com você também? Acontece isso? Então, você sabe que esses dias, né, como a gente está super envolvido no podcast, eu vim pensando sobre isso, sobre os combinados, ou sobre, como é que é o outro? Se você combina uma coisa, não cumpre, você tira. Né? Consequência. As consequências, obrigada. E eu acho que eu não sou uma pessoa de cumprir muito com as minhas consequências. Eu estava fazendo essa análise e eu ia até falar com você para a gente falar mais sobre isso num outro podcast, porque é importantíssimo, né? O combinado ser cumprido, não está cumprido, peraí, vamos ver aqui qual a consequência. Então tem em casa tem também. Lá o combinado, assim, elas têm o celular, certo? Que eu acho que para mim o maior problema, assim, ultimamente é o celular. Mas eu, no celular, tem aquele plano, assim, que você põe quantas horas você quer, blá, 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 blá.
Então, elas têm 1 hora por dia. Existe ali um limite já imposto dentro do celular. Você não precisa você ficar dizendo, ou você precisa... Não, não ficar. preciso. Tá. Assim, a ideia é não ficar dizendo. Mas, se elas querem ficar com o celular o dia inteiro, o tempo todo, porque antes era assim, você tem o celular 1 hora por dia. O celular ficava embaixo do escritório, 7 chaves, e dava 1 hora por dia. Aí, fica ali 1 hora por dia, tudo bem. Agora não. Já sou responsável para ter o celular. 14 anos também, né? Sei lá. Mas deixa eu já até aproveitar. Mas esse é um Fala. combinado ou essa foi uma regra imposta? Não, Porque foi um combinado. a questão de 1 hora foi algo que combinou? Houve um olhar de um lado e um olhar de outro, onde você disse um tempo, a pessoa disse outro, as filhas disseram outro ou não? Não, teve. Elas queriam mais, mas assim, eu acho que elas ganharam esse celular, então ganharam antes do tempo. Que você não queria? Eu não queria. E elas ganharam de um amigo nosso em comum, e com 11 anos, 10, 11 anos. Então, eu não ia concordar nunca delas ficarem com o celular o tempo inteiro com essa idade. Falei, tudo bem, ganhou? Quer? Então, 1 hora. Aí ficou-se 1 hora. Ali ninguém ia discutir comigo, assim, querer deixar mais, eu não ia dar. Tem isso de celular? Celular é uma questão para vocês? Sim, mas assim, dele já foi o contrário. O primeiro celular dele, na verdade, foi aos 7 para 8. Por quê? Porque eu sou solo, era eu e minha irmã, e a minha irmã que sempre ficou com ele para eu trabalhar. E a minha irmã resolveu trabalhar no período que ele não tinha com quem ficar. Eu falei, então, eu vou te dar um telefone, para que eu possa te controlar no sentido de, tal hora tu tem que pegar o transporte, Eu dei o telefone para ele. Aí no primeiro dia que eu deixei ele sozinho em casa, com 7 para 8, eu fui trabalhar aos cantos, falei, gente, Ai, se que acontece dó. alguma coisa. Aí avisei o vizinho, falei, olha, Miguel tá sozinho, porque hoje a Aline não vai poder ficar, liguei pro transporte que pegava ele, a perua. Na escola, né? Eu falei, olha, o Miguel pode se atrasar um pouquinho, porque ele tá sozinho, expliquei tudo para ele. E foi um período que ele foi bem responsável. Aí, quando deu o horário da escola, ele mesmo colocou o telefone para despertar no horário que ele tinha que descer. Ele colocou o telefone para despertar no horário que ele tinha que tomar banho. Ele criou, ele mesmo dentro do telefone, criou os horários para ele não se atrasar. E eu falei, não desce, porque nós morávamos num lugar periférico. Eu falei, não desce, fica esperando. Quando a van parar, você sai de casa. Ele pegou a cadeira, botou a cadeira de frente para a janela, ficou com uma brechinha assim da janela aberta, esperando a van. E a van chegou, ele desceu, trancou a porta, não, trancou só o portão, e foi. Eu liguei pra menina, não, já tá na van, não sei o quê. Falei, ai, Mônica, eu tô tão nervosa. Não, tá tudo bem. Aí quando eu cheguei do trabalho, eu entrei e a porta estava aberta. Falei, eu esqueci a porta. Aí quando eu esperei ele chegar da escola, falei, e aí, filho, como é que foi? Mãe, fiz tudo direitinho, eu aos prantos, né? Então, mas o telefone foi por esse período. Depois, só que assim, acabou que ele teve telefone muito cedo. Tanto o telefone quanto a responsabilidade também, muito cedo, né? Não, e ele teve, e ele entendeu que precisava ter responsabilidade, né? Mas é por isso que quando a gente entra nessas questões, a gente acaba focando muito no que é a internet, o celular, o quarto, e aí aqui tem uma demonstração de que, né, as coisas em si não são um problema. É como a gente usa. Né? Então aqui é uma situação de o celular vem para trazer um recurso para unir uma relação dentro de uma necessidade, uma circunstância. Então tem uma vantagem. Né? Por isso que a gente sempre tem que pensar, né? de deixar de vilanizar as coisas para entender os processos. E isso trouxe uma possibilidade de grande responsabilidade. Verdade, então, não foi um depende. Nesse momento, o celular, nesse período, podia, porque ele tinha essa responsabilidade de marcar os horários, tudo certinho. E eu ficava ligando, e aí, filho, já fez o quê? Mãe, eu tô almoçando. Mãe, acabei de me arrumar. E você lembra, Miguel, direitinho disso? Eu lembro. Eu faço isso até hoje. A questão do horário, porque senão eu esqueço. Que o meu sono é muito pesado. Então, eu sempre coloco o meu despertador no máximo para eu poder acordar. E, sempre com o despertador eu acordo mais uns 2 minutos depois. Então, eu acordo 6h10, 6h20. Quando o despertador tá tocando e minha mãe é acordada no quarto, porque ela tá ouvindo o despertador. Mas eu lembro desse dia, porque foi o dia que eu tive a responsabilidade da casa. E meu tio sempre falava, Miguel, você tem que tomar responsabilidade, porque daqui a pouco você vai ser o homem da casa. Aí eu ficava, tio, eu tenho 7 anos. Não dá, ainda não.
E aí nesse dia eu falei assim, pô, meu tio tava certo, algum dia eu ia ser o homem da casa. E nesse dia eu fui, aí nesse dia o que eu fiz? A minha tia, ela tinha deixado uma marmitinha na geladeira e falou assim, Miguel, só você esquentar no micro-ondas que já tá certo. Eu falei assim, pô, obrigado, tia. Aí depois, quando fez meus 11 anos, foi quando eu tomei a responsabilidade realmente de um adolescente que eu comecei a cozinhar. Que minha mãe, ela falou assim, ó, Miguel, mais pra frente, se eu te deixar em casa sozinho, você tem que saber cozinhar, você tem que saber se virar. Aí nisso agora eu já sei cozinhar arroz, o básico, um ovo mexido, para poder um franguinho à milanesa, purê de batata, um macarrão. E brownie, não é? E brownie. E o brownie que eu... Bolo. Manda bem. o Que brownie ele eu manda mando bem. Muito bem. Agora, você sabe, Miguel, você falando assim, eu sei de uma angústia que muitas mães e pais, né, e famílias têm nesse desafio de trazer essa responsabilidade, né? E aí eu queria entender de vocês, assim, e principalmente da Vânia. Como é que é? Qual que é o segredo? Qual que é a estratégia para ir trazendo esse treino de responsabilidade? Porque a necessidade. A necessidade faz você treinar a sobrevivência. Porque é como se fosse um treino de sobrevivência. Eu nunca gostei dele ficar na casa de ninguém, né? Eu sempre tive isso comigo, né? Vai dormir na casa de fulano? Não vai dormir na casa de fulano, vai dormir aqui. Eu vou pra casa de fulano? Não vai, que vai ficar aqui. Né? Porque o ser humano, né, a gente não sabe, então eu sempre tive isso comigo. Então o meu senso de necessidade causou o senso de responsabilidade nele. Que como só eu e ele, como que eu ia fazer? Eu tinha que trabalhar porque eu tinha que mantê-lo. Né? E eu não queria deixar ele com ninguém. Né? Então eu falei, somos eu e você e, sabe, você tem que entender que você não pode. E tem um detalhe. Aí, como eu virei pra essa minha, esqueci desse detalhe, virei pra essa minha vizinha e falei, Michele, o Miguel tá sozinho lá. Vou deixar uma chave com você, sei lá, pega fogo, acontece alguma coisa, tem como você entrar lá em casa. Aí ela falou, tá bom. Aí ela subiu, chamou Miguel, ele estava sentado no sofá, não abriu a porta e sabia que era ela. Aí ela abriu a porta e entrou, Miguel, tô te chamando. Ele falou assim, mas você tem a chave. Minha mãe falou que eu não posso abrir a porta para ninguém. Ai, que amor. Aí quando ela me ligou da minha choragem, eu falei, isso, filho, não abre a porta para ninguém, não diga que você está sozinho em casa. Então, assim, a necessidade fez eu dar uma responsabilidade para ele antes da idade. Né? Sim. Porque eu não tinha como, eu não tinha outra forma. E teve uma pitadinha de ter que confiar, não teve? De falar assim, bom, fiz, tá aqui, agora vamos ver o que acontece. A gente fica com o coração apreensivo. Né? Imagina. Porque 7 anos, 8 anos, mas ele se saiu muito bem, foi muito responsável, né? Mesmo com a pouca idade. Como ele é responsável, só que é como tem essa fase agora da adolescência, né? Mas assim, eu sempre deixei ele uma criança responsável. Né? Porque a necessidade obrigou ele a ter responsabilidade antes da idade. E o que